E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo, Mais um vídeo de primeiras impressões e agora a gente está chegando bem perto do final. Eu acho que se esse não for o último vídeo de primeiras impressões dessa temporada, deve ter no máximo mais uns 2. Então a gente vai começar as análises de episódios da temporada. A gente tem garantido que a gente vai analisar Haikyuu, a quarta temporada, e Magia Record, a nova saga de Madoka Mágica. Então esses são os dois animes que eu tenho certeza. Se tem algum outro anime que vocês querem muito que eu analise semanalmente aqui, deixa nos comentários. Kyoko Suiri, licenciado aqui no Brasil pela Crunchyroll com o nome de Inspectory, ele tá disponível pela Crunchyroll já tem o primeiro episódio lá. Eu vou deixar aqui no topo dos comentários um comentário fixado com o link pra você assistir lá na Crunchyroll. É um anime que eu achei bastante interessante pelo fato dele misturar diversos gêneros e abusar deles de forma saudável. Ele tem, realmente, gente, eu tô falando sério, ele tem muitos gêneros acoplados dentro da história dele. A gente tem romance, comédia, drama sobrenatural. Então, tipo, tem muita coisa dentro de um mesmo anime. Só que eles usam esses elementos, esses gêneros, Eles usam características de cada gênero de uma forma bastante saudável. Isso nesse primeiro episódio, pelo menos que eu vi, porque eu não conheço a obra original, o mangá. Eu vou resumir pra vocês a história que eles contam pra gente nesse primeiro episódio de forma cronológica, porque aqui pra gente é contado de uma forma um tanto bagunçada. Algo em torno de 6 anos atrás, uma menina chamada Kotoko, ela foi sequestrada por várias criaturas sobrenaturais, eram os monstrinhos, os espectros, fantasmas. Eles então pediram que ela fosse a deusa da sabedoria deles e ela passasse então a intermediar problemas que eles tivessem nesse mundo sobrenatural. Então sempre que um problema, uma discussão, uma guerra entre eles surge, ela é responsável por lidar com aquilo e intermediar esses problemas. O preço por isso foi uma perna e um olho, que existem várias histórias, no meio mitológico da coisa, é muito comum deuses com um olho só. Isso, se for pensar, parece real, a gente vê isso ser retratado dessa forma há muito tempo, e também com uma perna só. Então eles fazem isso como meio que oferenda em troca pelos novos poderes dela. Ela passa então a poder ver, conversar, ela vê pelo mundo normal, ela vê sempre essas criaturas sobrenaturais. E ela agora encontra o Kurou. É um jovem universitário, Ela tem 17 anos, tá prestes a entrar na faculdade, e o Kurou é um jovem universitário de quem ela gosta. Ela literalmente vai encontrar com ele em um hospital que ela frequenta constantemente e ela pede a ele pra namorar com ela. Ele não entende bem o que tá acontecendo. Ela explica que ela lembra dele de 2 anos atrás, quando ela salvou a vida dele de cair no chão. Ele ia cair, tropeçar. Só que ele namorava. E agora ela descobriu que ele não tá mais namorando. E ela vai abertamente pedir pra ele, pra eles ficarem juntos. O Kurou é meio evasivo, conta uma história bem ruim sobre um kappa pra ela. A menina leva a sério e então conta a história de verdade dela pra ele. E ainda pergunta então por que naquele dia que eles foram atacados por um kappa, ele e a namorada, por que eles terminaram a partir daí? Segundo, como diz ela, provavelmente a namorada dele viu alguma coisa que não gostou. Ele conta que é porque ele ficou medroso e fugiu e aquilo decepcionou ela. Mas a gente vai descobrir que provavelmente não foi isso. Que é possivelmente porque ela viu algo que ela nunca tinha visto. Porque a menina deduz que o próprio kappa tenha fugido naquele dia e isso assustou a moça, que sem entender qual era a pessoa de quem ela estava na frente, ela preferiu terminar com ele. A gente vai ver alguns espíritos, espectros interagindo com a Kotoko e eles têm muito medo, eles se assustam perto do Kurou. Ele, de alguma forma, ele bota muito medo nessas criaturas, ele assusta as entidades sobrenaturais que deveriam assustar ele. A menina então insiste para eles se encontrarem e eles se encontram em uma biblioteca no dia seguinte. Lá, o Kurou foi para pesquisar sobre ela, para ver se o que ela falava era verdade, só que o que eles vão encontrar é que existe uma criatura lá, uma espécie de dragão, um demônio, sei lá, que tá lá dentro da biblioteca e as criaturas, pediram pra ela lidar com ele. Ela diz que se o Kurou ajudar, ela vai conseguir. E ela acaba pressionando ele, fazendo uma espécie de chantagem emocional pra cima dele, pra que ele ajude ela. Ele ajuda ela contra esse monstro, que inclusive ela se movimenta muito melhor do que eu imaginei pra quem tem uma perna só. Só que a gente vai descobrir então por que ele é tão assustador e o que ele tem de diferente.
Quando o monstro arranca o braço dele simplesmente se regenera do nada e a carne dele, né, o braço que o monstro devora, faz com que o monstro se dissolva e acaba sendo destruído. E ele termina o episódio contando que algum tempo atrás ele comeu a carne de 2 yokais diferentes, alguma coisa do gênero. Não ficou tudo bem explicado ainda, né, mas isso deve se explicar mais pra frente. Quem já leu o mangá deve conhecer bem a história, mas eu não conheço, então cuidado com os spoilers aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Inspector, ele me chamou a atenção e conseguiu me segurar por diversos motivos, né? Ele tem um roteiro bastante interessante, que, como eu falei antes, ele sabe abordar, inserir todos os gêneros que ele tem de forma saudável. Logo nos primeiros momentos, o primeiro episódio, quando a Kotoko encontra o Kurou e conversa com ele, a gente já tem todos esses elementos abordados de forma saudável. A gente tem aí a menina misteriosa, né, falando sobre criaturas sobrenaturais, a menina apaixonada, tem umas interações bastante cômicas entre eles, isso continua durante todo o anime, inclusive, e tudo isso é levado de forma bastante madura. Eles têm uma discussão, né, sobre namoro, nesses primeiros diálogos entre eles, né, essas discussões sobre namoro e tudo mais, eles levam um tom bastante maduro, porque o Kurou, ele já é mais velho, ele tá na universidade, né, então a gente tem algumas conversas, algumas afirmações de duplo sentido, tem uma hora que eles falam sobre fazer safadeza, umas coisas assim, mas tudo é tratado de uma forma bastante natural, porque eles já são mais velhos, né, eles são pessoas que sabem, entendem disso, né, eles sabem lidar com isso, com relacionamentos e tudo mais. É sério, alguns momentos, algumas informações, assim, ó, alguns diálogos sobre o relacionamento do Kurou com a antiga namorada e tudo mais, são muito interessantes. Quando, se eu não me engano, tem um diálogo onde a Kotoko cobra ele, meio que alfineta ele sobre viajar com a namorada antes do casamento, né, porque, teoricamente, viajando juntos, e ele meio que, tipo, desconversa e pergunta, poxa, em que ano tu vive, sabe? Tipo, isso é super normal, e realmente, né, a gente sabe que é assim. E é bom que isso seja naturalizado, seja tratado de uma forma tão madura. O roteiro, ele tem esse ritmo muito bom, e principalmente o timing cômico da coisa é muito bom. Tipo, eles sabem inserir essas pequenas interações cômicas, né, esses pequenos alívios cômicos nos momentos certos, e eles sabem manter o tom sombrio, o tom misterioso que o anime tem desde o seu começo, desde o momento em que tu não entende nada de por que aquela menina tá procurando aquele rapaz. Existe um tom muito misterioso ali em tudo e eles conseguem manter isso. A trilha sonora é bem qualquer coisa, ela não me chamou a atenção, eu achei tipo ela ok, assim, ela até aparece em alguns momentos, ela é interessante, mas ela não tem nada de especial, isso é bem qualquer coisa mesmo. E a animação é boa, as cenas de ação elas são fluidas, sei lá, a caracterização das personagens, ela é bem simples, né? Eles exageram em transformar a Kotoko em uma menina fofa, bonita, bem moe, e o Kurou nem tanto. Mas o Kurou, ele realmente tem essa perspectiva de cara simples, né? Ele precisa transmitir pra gente essa ideia de rapaz simples da universidade. E eles conseguem fazer isso usando traços bem simples, e o ambiente de toda essa animação, onde tudo acontece, ele é muito interessante, porque ele mantém o tempo inteiro um clima super misterioso, com exceção de quando eles interagem com as criaturas sobrenaturais, principalmente as que ajudam, as que interagem com a Kotoko. Durante todo momento a gente tem um clima bastante misterioso e sobrenatural, né? Principalmente na ambientação usando tons escuros, pouca iluminação. Só que quando ela tá falando sobre interagir com as criaturas desse mundo sobrenatural, ou tá interagindo com eles, a gente vê a coisa bem iluminada e colorida, aí tem essa quebra interessante entre padrões que é bem legal, fica bem interessante realmente, e transmite a ideia pra gente de que existe todo tipo de criatura. Inclusive, uma das cenas que isso fica bem claro e é bem interessante é quando ela entra no ônibus, fica tudo muito escuro, uma atmosfera muito densa cai sobre ela, e uma criatura assustadora aparece no ônibus. Só que na real essa criatura é um samurai, um fantasma de um samurai, e ele é tipo super agitado, super bobão assim, tipo, totalmente inofensivo. Eu gostei muito do Kurou, porque eu achei ele um personagem super realista, né? Eu achei muito natural a forma como ele lida com as coisas, evitando contar, tentando contar histórias, né? Aquele momento de curiosidade dele sobre querer investigar sobre a menina, evitar contar o que realmente aconteceu com ele, sobre a vida dele pra ela, né? Porque não é pra qualquer pessoa que se fala sobre isso. O tom realista que o anime tem também é muito
muito interessante. Existe um diálogo em que a Kotoko fala pra ele que se ele não fosse até a biblioteca pesquisar a história, ele não saberia se era verdade, ou mesmo assim, mesmo sabendo disso, ele não tem como apostar se ela não é simplesmente uma menina que ficou maluca depois de algum sequestrador fazer brincadeiras com o corpo dela, né? Então ele não tem como descobrir isso também se ele não invadir a biblioteca e ajudar ela a lidar com com a tal criatura que tem lá dentro. É muito interessante realmente esse tom realista que a coisa pegou, porque essa é realmente uma das hipóteses que a história dela poderia ter. Então meio que eles usam isso para já descartar essa possibilidade, né? E para já dar esse tom realista pra coisa. Muito legal mesmo. Gostei bastante dessa estreia, tá? Ela é muito interessante. O Kuron é um personagem que me chama muita atenção, que me atrai muito, porque ele é um personagem muito simples. Ele, por mais que tenha esse poder, essa coisa toda em torno dele, é um personagem simples, vivendo nesse mundo intenso, né? Em meio a essas coisas tão assustadoras, com as quais ele vai precisar aprender a lidar agora, porque até então parece que ele só tentava fugir disso. Mas vamos ver, né? Eu não sei como é realmente a história dele, como eles desenvolvem isso, mas eu gostei do que eu vi até aqui e eu vou assistir os próximos episódios também pra gente ver. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa estreia, se você gostou, né? Se você gostou do roteiro, do ritmo. Como eu falei, pra mim o ritmo, o timing cômico da coisa é sensacional, então eu acho que é uma das coisas que mais me atraiu, é eles saberem inserir esse timing cômico, né? Esse alívio cômico em meio a essa atmosfera tão densa. Pra mim é sensacional. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ajuda muito meu vídeo a ser divulgado. Se inscreve no canal se é novo por aqui, pra ficar por dentro dos próximos vídeos, né? Logo a gente começa a análise de episódios aí de Haikyuu, Magia Record e possivelmente algum outro anime. Vamos ver como a coisa vai andar. Me segue nas redes sociais, eu sou o Bagutuno no Twitter e no Instagram. Lá no Twitter, principalmente, a gente interage de forma bem rápida, mas você tem que me seguir no Instagram também. Eu não vejo ninguém aqui me seguindo lá e eu sempre tento interagir mais lá, só que às vezes eu me sinto tão flopado que eu prefiro não fazer. Aí eu fico só no Twitter o dia inteiro. Então me segue no Instagram, me segue no Twitter também. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.